Vamos colocar aqui o tema. CF. CF pós. Pode entregar. Boa noite, irmão. Oi, Hernandes, boa noite. Pronto para o nosso bate-papo aqui? Claro, vamos lá. Vamos trocar algumas experiências aí, pós-ECF. Isso. Estou aqui colocando aqui o tema para que as pessoas que nos acompanham possam entender qual é o assunto, né? Ficar fixo aqui. Claro, ECF claro. faz vários desafios. Vamos ver. Juliana, tua câmera, acho que ela tá invertida. Estou vendo aqui. Aham. Cuidado. Agora ficou Tá. melhor. Eu coloquei na horizontal aqui. Tá certo, tá certo. Então, boa noite novamente. Vamos aqui começar o nosso bate-papo de um tema que é bastante relevante, né? Foi bem recente aí a entrega, né, Juliana? Isso. As pessoas aqui estão começando a entrar. Ó, o Luiz Macena, nosso amigo aí em particular, um grande contador aí, está aqui nos acompanhando. Conhece muito de Legal. ECF também, com certeza. Opa. E vai estar aqui, com certeza, prestigiando aí o nosso bate-papo, né? Legal, Quero aqui primeiro legal. te agradecer pelo seu tempo, que é corrido aí no dia a dia, né? E apesar de estarmos aí num momento complicado para todo mundo, mas os trabalhos não param e o tempo é bem curto, né? Eu vou apresentar aqui você aqui para pessoas que nos acompanham aqui no canal. Já estava há algum tempo que não víamos fazendo aqui as lives. Nós estamos retomando agora e eu acho que é um assunto que está bem atual, né? Foi recente a entrega e as pessoas precisam também entender como é que a gente pode estar preparando isso para o futuro. O Juliano, que é um grande parceiro nosso aqui da Fanbec, já atuamos há algum tempo aí nas demandas, né, mensais. É uma pessoa que tem bastante conhecimento aí na ECF, no produto também de ECF em si. Hoje ele é responsável por gerenciamento de produtos na Fisco System, além de todo o conhecimento, né, que já traz algum tempo nessa carreira que ele desenvolveu. Então, Juliano, eu quero te agradecer novamente pelo teu tempo e a tua disposição aqui estar conosco nesse bate-papo, que eu acho que vai ser enriquecedor. A ideia não é a gente entrar na questão muito técnica, mas dar um overview do cenário do F para 2021, né? Não, é isso aí. Eu também, de antemão, já te agradeço aí a oportunidade e o convite para participar de mais uma live. É a primeira que estou participando, mas já assisti outras lives tuas aí e está tendo bastante sucesso aí, né? A ideia é a gente complementar, Juliana, o nosso dia a dia de softwares, né, de soluções a qual a gente disponibiliza no mercado e trazer um conteúdo que venha agregar no dia a dia, né? No Com final das certeza. contas, a gente sabe que os layouts estão aí disponíveis de todas as soluções, mas os entendimentos fiscais, aquilo que a gente pega ali na hora de aplicar uma solução, às vezes não fica tão claro aí. Esse bate-papo traz essa visão. Exato. Para a gente começar, né, como fala um amigo meu aqui, começar do começo, vamos fazer aqui, tem alguns temas que eu separei, né, no foco a gente falar um pouco do que foi feito, né, as ideias das coisas que pegamos aí no decorrer dessa experiência e uma ideia do futuro, né. Hoje uma grande dificuldade, falando especificamente de ECF, né, Juliano, que é o foco aqui, a gente se depara aí no dia a dia com as empresas que têm algumas visões diferentes, né, desta obrigação que é muito importante, mas que às vezes a gente percebe que a empresa não dá o foco. Não sei se ora pelo fato de separar aquela visão da apuração do imposto de renda, da CSLL, do antigo LALU, e a propriamente da entrega do ECF, né? Então, eu queria ver a tua opinião, começar, eu acho que é a primeira pergunta, assim, o que leva as empresas, nesse cenário de ECF, SPED contábil em si, não demandar um tempo maior
nessa estrutura da ECF com relação à contabilidade, que prejudica lá no final, ou seja, deixar para fazer tudo em última hora, de uma forma talvez não tão prática, né? Na tua opinião, aí, o que leva aí? Não, na verdade, assim, ó, vamos lá, já se passaram aí 6 entregas, né, para desse ano, né, desde que iniciou essa obrigação nova, né, da ECF em 2014. Então, assim, o que a gente vê de novo aí, né, nessa obrigação é que casou a contabilidade com a obrigação fiscal, né? Então, o lucro contábil com o lucro fiscal, né? Então, muitas vezes o que acontece é as empresas fazem as suas apurações do imposto de renda em planilhas Excel, né? Ainda faz. Eu sempre brinco assim que as empresas precisam sair do Excel, né? Porque o que acontece? Lá na frente, daí na época da entrega da ECF, vão surgir as dificuldades. Então, a gente vai passar algumas situações aí que ainda ocorrem, né? Apesar de 6 anos de obrigação, ainda as empresas têm dificuldades no preenchimento. Eu sempre coloco que a ECF é uma das obrigações acessórias mais importantes, né? Porque ali vai estar declarado o lucro, o prejuízo, né? O resultado contábil e o resultado fiscal das empresas, né? Então isso tem que casar, e então chega na época da ECF, as dificuldades continuam, né? Então passa ano após ano, as empresas ainda têm dificuldade. Claro, a gente sabe que existe uma grande complexidade dessa obrigação, envolve principalmente, que eu sempre coloco o núcleo da ECF, o bloco M, né, que representa lá a base de cálculo dos tributos, enfim, todas as amarrações contábeis. Então, existe essa complexidade e isso demanda muito tempo também, né? Então, tem muitas empresas que começam a pensar na ECF meses antes, já trabalhando dependendo da complexidade, né? Assim como tem aquelas empresas, né, que a gente sabe por experiência. Então a gente tem experiência, sim, tanto como provedor da solução, né, fiscal, como também como provedor de serviço, como você também é aí, né, Hernandes? A gente sabe, a gente passa também esses trabalhos que o analista contábil, fiscal passa, a gente acaba passando também na época como prestador de serviço também, né? Sim, sim. Na verdade, as empresas, elas num contexto geral, né, talvez as maiores tenham essa preocupação, né, Juliano, de ter ali um planejamento, mas a gente vê que no final das contas o desfecho tem sido sempre o mesmo, de chegar ali próximo ao SPED contábil, ainda ter ali uma estruturação a ser realizada aí para efeito de ECF. Isso gera um grande retrabalho e os riscos que a gente observa aí na entrega dessa obrigação, né? Quer ver, né, e o pessoal que está nos assistindo, é uma situação bem comum que ainda ocorre, é a questão que a partir agora de 2020 se tornou obrigatório o plano referencial na ECD, né? Ainda ocorre situações de fazer o mapeamento referencial de forma indevida, né? Então, o que acontece? Quando vai lá, entrega a ECD, beleza, não valida, né, esse tipo de situação, e aí quando vai posteriormente vai fazer a ECF, recupera a ECD, aí começa a aparecer os problemas, né? O lucro líquido, o resultado contábil não bate com o que está lá na apuração feito lá no Excel, né, na apuração do cliente. O que acontece? Muito provável referencial mal posicionado,
não foi feito corretamente, e aí começam os transtornos. E pior ainda é a situação assim, por isso que a gente está falando bastante agora, né, nesse período que passou, o pós-ICF, é justamente para as empresas se prepararem, né, para rever alguns processos, né? Porque corrigir, é muito comum o que acontece, corrige lá na ICF, corrige o referencial lá, e lá na origem acaba não corrigindo, e o que acontece o ano seguinte? Volta os mesmos problemas, né? Então, isso é muito do pós-ECF, né? Parar, né? Ter um tempo para fazer isso, para não sofrer, né? A gente costuma dizer, para não sofrer novamente. Esse é um exemplo que eu dei, assim como tem vários outros exemplos, né, que ocorrem normalmente ali na ECF, principalmente bloco M também, código referencial da adição da exclusão não é o mais adequado. Aí o que acontece também? As empresas que mandam para auditoria, por exemplo, a auditoria faz lá os apontamentos, devolve para a empresa corrigir. Então a gente pega situações assim que não. E como sim. Geralmente a auditoria somente fazem os apontamentos, e como já está lá no prazo de entrega, a empresa acaba, quando não é algo tão grave, ou que se torna somente advertências do PVA, a empresa acaba deixando passar, né? E esses problemas são corriqueiros, né? Então, na próxima ECF, as empresas vão ter novamente os mesmos problemas, né? É verdade, é bem verdade. A gente já tem aqui algumas pessoas que estão participando. Vi aqui que a Marieta Vargas entrou. Boa noite, Marieta. Obrigado pela participação. A Stephanie, tem aqui o José Vasconcelos aqui, né? Está nos acompanhando. Inclusive, tem uma pergunta aqui, né? Ele fala que é recomendável, então, fazer um assessment da ECF com um plano de contas contábil, né? Ou seja, assim, é o que a gente pega realmente muito na prática aí, essa dificuldade ali de ter um plano de contas realmente estruturado, com essa visão do SPED ECF, né? Então, é super recomendável isso, então, né, Juliano? Com certeza é super recomendável, né? Então, claro que muitas empresas já estão adequadas a isso, não passam por esse problema, mas a gente está colocando aqui, né, nesse bate-papo, as experiências, vamos dizer, ainda negativas que ocorrem, né? As dores do cliente lá na hora da elaboração dessa obrigação tão importante, né? Então, com certeza, a sanar lá o plano referencial lá na ECD lá é de suma importância, né? A gente percebe assim, no cenário de uma empresa que tem ali um RP mais robusto, a gente vê como é difícil muitas vezes alterar algumas situações, né? Mudar plano de contas, dependendo do RP, não é nada tão fácil. E aí a gente vê também outro cenário, como nós conversamos aqui no início, né? Tem empresas ainda que trabalham com Excel, mantém digamos, essa cultura ali, que na hora de trazer essas obrigações acessórias, como o SPED contábil, como o SPED ECF, fica mais difícil você criar uma rotina, uma cultura de ter esses dados validados, estruturados para essa obrigação. E aí é complicado, né? Eu penso assim, a gente vem conversando bastante sobre esse tema, o quão necessário é ter uma ferramenta aí, de gestão, digamos assim, dessa obrigação, uma especializada, né? Antigamente tínhamos mais essa percepção pela questão do LALU, né? Mas parece que as pessoas esqueceram que, de fato, né, dentro da ECF, você tem ainda todo o processo do LALU. Né? Então, eu queria comentar isso. O quão é importante ter uma ferramenta que faça essa gestão como um todo e tendo o ponto final a ECF, porque a ECF, na verdade, você não vai fazer mais nada, você já vai aplicar ali, dentro de um layout, aquilo que já foi calculado, digamos assim, durante o ano, é isso? Exatamente. Claro, com certeza, a importância
de hoje as empresas terem uma ferramenta de gestão do imposto de renda é de suma importância, porque o que acontece, que a gente visualiza e vê aí na prática, os ERPs, né, atendem, né, a maioria atendem a ECF, como atende os outros PEDs, mas eles não são especialistas na questão tributária, principalmente imposto de renda, a complexidade toda da legislação. Então, geram um arquivo, né, mas as empresas acabam ainda fazendo o cálculo no Excel. De certa forma, isso aí é uma cultura ainda que precisa ser mudada, e eu já percebo, tá, passar essa experiência, até mesmo esse ano, a gente já percebeu que as empresas estão buscando no mercado um software de gestão, não mais a ECF. A ECF, né, como eu falei, os ERPs acabam gerando, mas ter o cálculo de uma ferramenta vai dar com certeza eficiência e agilidade no processo, vai evitar erros que acontecem em planilhas, né? Erro de fórmula, erro até mesmo de planilha que algumas informações são digitadas manualmente. Então, tudo isso leva as empresas a tomarem essa decisão assim, hoje eu tenho as obrigações, mas eu não tenho um software de gestão. Aí a gestão tributária envolve tudo que tem na legislação, né? A gente sempre comenta isso. O software de gestão ele tem que abordar tudo, né? E um pouco mais ainda, né? E também falando sobre geração de ECF, se a gente imaginar o bloco M e o bloco N, nada mais é que a consequência lá da apuração do imposto. Claro, aí a gente leva para o detalhamento do bloco N, né? Então, antigamente, quando era lá outra aplicação, a DIPJ, as coisas não eram tão detalhadas como hoje, né, existe na ECF. Então, a ECF detalha muito o mapeamento das contas, empresas que trabalham, têm na sua contabilidade centros de custos, torna-se mais complexo ainda a elaboração do bloco M, né? Com certeza, isso manualmente, quem ainda se aventura a fazer no PVA, com certeza não consegue fazer, né? Então, a ferramenta ela serve também para isso, né? Para fazer a gestão e para fazer, pelo menos, essa parte do bloco M e do bloco N, que é uma consequência, né? A gente, como provedor de soluções aí, tanto a Fanbec como a Fiscal System, né, a gente vê o desafio que algumas empresas têm em justamente mudar essa cultura, né? Eu vejo que cada vez mais as empresas têm que se atentar a este modelo de ter alguma solução sistêmica que dê algumas garantias, né? Porque a gente pega constantemente, normalmente o porta de entrada nas empresas que às vezes a gente consegue, no sentido de fazer retificação. A gente sabe como é difícil isso, não está isso numa base de dados estruturada, às vezes você não tem um banco de dados desse passado, né? Não tem nenhum histórico que foi feito no Excel, e tem essa dificuldade, né? O profissional ali contábil, normalmente ele fica numa situação de fazer um retrabalho como um todo. E aí eu vejo como é importante ter realmente uma ferramenta que te possibilite uma gestão maior, melhor, e com a tomada de decisão aí favorável ao teu negócio, né? A gente aqui não vai entrar muito no mérito técnico, né, porque são vários blocos, vai ser tema até de uma próxima live, mas a gente vai comentar aqui alguns blocos que a gente entende assim que geram sempre uma dificuldade.
Temos aqui mais uma pergunta aqui, acho que o Vasconcelos também, ele comenta que os controles em um sistema, os controles em um sistema, né, o controle de parte A, parte B, pois hoje é uma empresa de lucro real, onde tem um volume de práticas fiscais diferente da contabilidade, é extremamente recomendável ter uma solução. É isso que nós estamos falando, né? Dependendo do tamanho da empresa e as complexidades que ela tem ali, os benefícios que ela pode ter, muitas vezes só no fato de gerar a obrigação do SPED numa planilha, você não dá essa visão de uma boa gestão, né? Pegando esse gancho, Juliano, não te cortando, desculpa, pegando esse gancho, a gente falou aqui de planilha e de boa gestão, eu queria entrar aqui nessa parte de dicas, né, a qual a gente falou, e pegando esse gancho de ter uma boa solução sistêmica, né, falar aqui um pouco sobre as questões que a gente vê ali na dificuldade de composição de alguns blocos, por não ter justamente uma solução sistêmica que facilite isso. Vamos dar exemplo aqui o bloco L210 lá, né, a composição desse bloco com o cruzamento do L300. Queria ver assim, uma opinião sua e a tua experiência nessa composição com uma aplicação. Esse é um registro do bloco L que constantemente dá problema, né? Então, uma que a composição dos custos dentro da ECF ela se tornou mensal, né? Então, durante o ano lá as empresas apuram seus impostos e não estão ainda pensando na ECF. Quando chega no momento da ECF, aí vai ter que compor o custo, né? Fazer o relacionamento lá com o código lá referencial do custo da ECF. Aí começa a aparecer os problemas, às vezes acontece que mapeiam erroneamente, falta de mapeamento, e o que acontece? Aí não tem jeito, vai validar com o bloco com o L300, né, com o custo, e vai ocorrer erro, né? Então não é nem mais advertência. Ocorria alguns anos atrás, a Receita fechava o olho, né, a ECF fechava o olho e considerava como advertência. Então agora já não é mais advertência, é erro mesmo. Então, muito provável que a regra de validação lá está aplicando, né, e está comparando, né, se aquela linha do custo lá corresponde ao que tem lá no L300. E tendo uma solução, a gente volta a falar como é importante a empresa ter uma solução para evitar esses tipos de erros que são recorrentes, né? Então, é aquele negócio que nem eu falei. Aí acaba corrigindo lá no PVA, às vezes é uma situação lá no L210, foi lá, acertou o valor, beleza. Mas lá na origem, na verdade, às vezes nem está mapeado, né? E não tem nem mapeado, por quê? Porque a empresa ou não tem uma solução, né? Ou no RP não tem esse mapeamento, que geralmente não tem, né? O mapeamento da referencial, ou a empresa não tem uma solução, voltamos a falar na apuração no Excel, e aí vai elaborar o L210 aonde? Continua fazendo no Excel, né? E aí é um dos erros assim, bem comuns que a gente encontra na época de elaborar ECF, e tanto nós como prestadores, como também pegamos situações de clientes, né? Com certeza, e a gente, olhando o projeto SPED como tudo, né, porque a gente aqui tem também as soluções fiscais, a gente vê como é importante realmente, só reforçando, ter um controle disso em sistema. Não dá para ficar só em planilha, porque você imagina, você vai trazer nesse bloco, né, e se me corrija se eu estiver errado, a expressão de custos ali, né, que está dentro de todo o processo, né. Então, quando você está falando aí de DRE, você está falando aí de todo um fechamento de entendimento de custo, às vezes nessas fichas você não consegue compor aquilo que você já apresentou em outras declarações, em outras obrigações aí.
Então, tendo realmente isso numa base de dados, você pode tomar uma decisão, em um sistema, né, você pode tomar uma decisão aí mais rápida né, e de melhor forma. Também um bloco que dá muita dificuldade aí, a gente acompanha isso, talvez seja uns que a gente tem um trabalho grande aí na composição, o bloco o M300, né, com 350, onde tem ali os saldos parciais, e principalmente na questão da identificação dos lançamentos. Às vezes o próprio contador ali, né, na empresa ali, talvez por uma questão de sistema, talvez por uma questão ali de controle, enfim, não tem isso bem mapeado, e quando traz para a STF, a gente tem esse problema aí para se resolver ali dentro da própria aplicação, né? Exatamente. Essa situação de saldo, ajuste lá no Elalur, no Elax, em saldo parcial de conta contábil, ainda é bastante comum isso, né? Então, o melhor dos mundos, o que seria? Era ter na contabilidade essa separação, né, de uma conta dedutível e uma conta indedutível, né? Mas a gente sabe que não ocorre isso. Então, o que uma conta tem reflexo lá na apuração, lá no Elalur, e essa conta, só parte do saldo dela é indedutível, aí temos uma outra situação que a ECF exige, então, o detalhamento disso. Então, imagina, tem que detalhar, além das contas contábeis, mapear, tem que também compor o número de lançamentos da ECD referente a esses lançamentos parciais. Então, uma situação bem chata, assim, também de fazer isso na época da ECF, né, porque é um detalhamento que, a princípio, né, quem não tem uma solução integrada, que vá fazer isso e até mesmo compor isso num Excel e aí trazer para uma solução e já compor o M300 e M350 já com todos esses detalhamentos, acaba fazendo o quê? Acaba tendo que, lá no PVA, fazendo essas manutenções e inserindo os códigos, que é muito mais trabalhoso. É verdade. A gente percebe ainda, voltando, comentando um pouco do L200 também, né, que era o ponto anterior, a gente vê que no conjunto geral, né, do processo desses blocos, da composição ali, muitas vezes na última hora, a gente vê alguns problemas que são cruciais aí, né, como a estruturação do plano de conta societário relacionado ao plano de conta referencial, que acaba prejudicando em todo esse entendimento, porque você monta ali os custos, monta ali o bloco M300, mas depois essa camada de plano de contas traz outros problemas porque não estava estruturado. A gente tem aí a inexatidão das informações verificadas na ECF em relação ao BP e o DRE, né, também em consequência dos problemas encontrados na composição dos relacionamentos, né, dentre esses planos. A questão das contas contábeis com critério de distribuição por cento de custo, algumas coisas que a gente montou aqui, né, e também o detalhamento do saldo das contas, né, do resultado antes do encerramento. A gente percebe que, assim, até mesmo a não adequação de alguns sistemas a essa realidade da apuração do imposto de renda e da CSLL se dá muito por essa complexidade da própria necessidade do layout. Então a gente vê empresas que têm grandes sistemas aí de gestão que não conseguem ter essa estrutura básica lá dentro, né? Apesar de que, na verdade, né, Juliano, o governo não criou nada novo, né? A não ser os layouts. Não. Mas é uma dinâmica que a gente vê anos né, passa todos os anos, a gente vê que sempre fica isso para o último momento de entrega lá, e aí gerando todos esses pontos que nós estamos aqui comentando, né? Vamos mais um item aqui, aproveitar aqui a tua presença e vamos conversar. Vamos lá. Atividade rural mista versus plano referencial, né? É um ponto que gera muita
dúvida quando tem um cliente que tem essa atividade. E às vezes também alguns, né, entendem que não precisa ter todos os controles ou ter o plano de conta estruturado. Qual a tua vivência aí, a tua experiência com esse tipo de cliente na entrega ali da ECF? Sim, não é o comum, né? São empresas realmente bem específicas mesmo, que são consideradas atividade rural, mas dentro da atividade rural ela tem outras atividades, então que faz uma mesclagem aí, né? Por isso é chamada atividade rural mista. Então, esse é um problema que a gente acaba diferente, né? Principalmente duas contas, assim, uma rural e uma das demais atividades. Então, ocorre isso. Então, aí o jeito é a ECD passa, né? Gera o referencial que tiver lá, mas daí vai para a ECF lá. E aí como é que vai bater o resultado da atividade rural, por exemplo? Então, claro, a gente está colocando uma situação bem específica, né? Desse tipo de atividade, mas ocorre. Então, aí a gente volta àquela questão toda, né? Na origem, no RP, não ter condição muitas vezes, de preparar, né, o sistema, o RP, para atender todas essas particularidades, né, da ECF, aí entra, né, a legislação, enfim, né. É verdade. Nós tivemos travou aqui um pouco aqui a nossa internet, mas acredito que estamos 100% online novamente. Na verdade, o que acontece, né? A gente observa muito essa dificuldade das empresas em entender que esse processo não começa ali nas vésperas da entrega, né? Claro que nos últimos anos eu tenho observado aqui que algumas empresas que já passaram por alguma situação de fiscalização ou mesmo tiveram que fazer a entrega em atraso por razão de não conseguir compor a obrigação, tem melhorado o procedimento, mas ainda não está na forma ideal. E, claro, não só para o ECF, mas nos outros SPED que a gente observa isso também. Eu quero apontar aqui que a nossa amiga Jordana está aqui nos acompanhando, o André Nascimento também está aqui acompanhando a nossa live. E André também já participou de muita entrega de ECF, sabe aí as dificuldades que encontramos aí no dia a dia. Uma das situações, Juliano, que é bem comum aí também, em algumas empresas, né, e normalmente aparecem essas oportunidades aí justamente por essa necessidade, a troca de regime de apuração durante o ano, né, ali já para entrar para o ano posterior, digamos assim, e às vezes a pessoa não ter adequado, digamos assim, a matriz de cálculo que ele tinha ali e trazer isso para fazer a entrega na última hora, ou seja, fez essa mudança de regime, não estruturou a matriz de cálculo dele e agora vai entregar a ECF. Também, acho que está relacionado ao que a gente está conversando aqui, de não ter um sistema de gestão, de não ter algo que controle isso melhor, né? Só no próprio PVA complica, né? Aí esse é um outro ponto, né, que você levantou aí, que é pertinente, né? Então, é bem comum acontecer essa troca recentemente, a gente percebe
que as empresas, por questões até de planejamento, né, tributário, faziam constantemente a apuração do lucro real anual, né, levantando o balanço de suspensão e redução, que tem as suas vantagens, mas aí, por questões que nem eu coloquei de planejamento, enfim, optaram por fazer o real trimestral, né. É um pouco diferente, né, estanque nos trimestres, então tem que levantar os balanços a cada trimestre, porque o cálculo de imposto é dentro do trimestre, então o pagamento é dentro do trimestre. Consequentemente, na ICF é da mesma forma. E o que acontece? Muitas vezes, pela primeira experiência, né, vamos supor, a empresa nunca fez o real trimestral, que aventurou a fazer, e aí entregou a ECD lá sem fazer os fechamentos, ou entregou anualmente, né, como se estivesse fazendo a apuração anual, né, e vai para a ECF lá e aí começa a dar os problemas. Então, ela tem que ter a coerência na apuração contábil também, né? Se a apuração é trimestral, tem que fechar o resultado do trimestre, então a ECD também tem que ter essa coerência, né? Então a gente já pegou casos assim, né? Sim, sim, imagino. Na verdade, a gente, a ECF ali, eu analiso muito como aquela situação, você faz todo um trabalho de detalhe, de organização interna, mas na hora de apresentar, que é o produto final ali, você talvez não está refletindo toda aquela organização que você tem ali, né? Acontece muito isso, porque na verdade você olha muito como os números nos seus totais, né, no dia a dia ali. É como você comentou, né, ainda as empresas estão naquela visão de DPJ, né, a gente vê muito isso no PIS e COFINS também, que o pessoal está com a visão mais de DACOM ainda, né, que não é mais. Então tem essa, apesar de já há algum tempo, né, mas as grandes empresas já têm se adequado, mas as outras ainda relutam em trazer essa gestão, né. Justamente isso. Hoje a gente tem que pensar que ECF é escrituração contábil e fiscal, então não dá para separar isso. Então, por isso que essa cultura das empresas já está mudando, né? Mas ainda tem empresas com essa cultura ainda que cálculo de imposto de renda é uma coisa, contabilidade é uma coisa, CF é outra coisa, né? Então não dá para desvincular, né, uma coisa da outra. O Luiz Macena está aqui comentando, ó, acontece isso com o lucro presumido. Fechamos para entrega da ECD e ECF trimestral somente para atender as obrigações. Exatamente, também. O presumido é a mesma situação. Pegando aqui até o gancho aqui do Luiz Macena, né, a gente vê a dificuldade que tem também, né, no lado ali operacional, às vezes, de explicar isso, e no caso aqui do Luiz, que eu estou comentando, né, no escritório de contabilidade, às vezes isso, no caso específico do escritório de contabilidade, o cliente ali não tem essa visão. Muitas vezes a informação não chega, né, redonda aqui para o escritório de contabilidade, né, dependendo de como ele está fazendo aquele processo. Muitas vezes ele está recebendo aquela contabilidade ainda no primeiro ano, tem que fazer a ICF, tem um ambiente tecnológico que está ali por trás que às vezes não tem, né, 100%, vem Excel. Então é realmente um tema complexo ali para os contadores no dia a dia, por razão muitas vezes de não ter essa sistemática que a gente vem comentando. A gente vai aqui para um tema também que a gente separou, chamado Desafios para 2021, né, na relação da CF, né, com a entrega com o pós. A gente está vendo aí de um cenário, Juliano, de perspectivas, né, e tomara que aconteça, de uma reforma tributária, né. A gente acredita que isso vai gerar impactos aí nos modelos que já estão estabelecidos de SPED, talvez em layouts também, acredito que deva ocorrer alguma coisa. A gente acredita que em relação a impostos talvez não haja uma redução, mas talvez haja um modelo diferente ali de algumas obrigações.
Como é que você está enxergando isso aí, nessa correlação do ECF, no aspecto contábil? O que você enxerga talvez de maior dificuldade para as empresas, de riscos, podemos falar isso, né? Se não aplicar, digamos, essas melhorias que estamos conversando aí. Então, a gente pensa que o momento, o desafio daqui para frente, 2021, você falou da reforma tributária, vai ser um desafio bem grande, né? Muito grande para as empresas. Com certeza, talvez vão fazer uma reforma que nunca tinha sido feito antes, né? A perspectiva é disso mesmo, né? De fazer uma reforma grande na parte de tributos, enfim, tributos indiretos e tributos diretos também. Daí entra aqui a nossa especialidade aí, né? Questão de PIS/COFINS, enfim, aí até mesmo imposto de renda tem alguns sinais aí de mudança, né? Mais para frente aí. E com certeza essas mudanças em legislação, enfim, vai impactar lá na frente nas obrigações, né? Então os SPEDs não vão morrer, né? Mas vão ter outras obrigações, outras formas de entregar, né? Então as empresas, a gente coloca isso como sendo uma constante, né? Os desafios aí, o momento de revisar processos das empresas, aí, claro, a gente sabe que deveria ser uma constante, mas ao mesmo tempo a gente sabe que as empresas muitas vezes não têm tempo, né, para parar, para olhar para isso, né? Então é normal também, né, que se espere a coisa acontecer, né, para começar a tomar decisões, né? Mas é importante já ficar alerta aí nesse cenário de reforma tributária que vai vir pela frente aí, provavelmente o ano que vem, né? Que vai ter grandes impactos aí, né? A gente tem duas perguntas aqui, né, que está relacionada a essa questão da mudança tributária, né? O André comenta aqui, pergunta primeiro, qual a dica que a gente poderia falar aqui em relação a prevenções, né? A gente tem os casos de discrepância na hora da entrega, né? Além da boa prática, né, que é o que a gente sempre comenta, né? A boa prática contábil, fiscal ali, o que a gente poderia dar como dica aí para evitar essas discrepâncias aí na hora da entrega? E a outra, o Luiz pergunta assim, se a gente acha que o governo pode simplificar essas obrigações. Bom, respondendo a última primeiro, o governo, a tendência é simplificar, né? Então a gente já viu aí alguns comentários, algumas situações aí que já publicaram, né? Que, por exemplo, PIS/COFINS vai se tornar um imposto único junto com outros impostos, né? Existe uma tendência também de simplificar o imposto de renda e a contribuição social, se tornar um imposto único, né? Então, acabar com a contribuição social e, na verdade, é uma incorporação, né, da contribuição social no imposto de renda, né? Com isso, a alíquota do imposto se elevaria, né? Então, dessa forma que eu enxergo aí essa questão. A primeira pergunta, repete para mim qual a dica, né, que a gente poderia deixar aqui, na verdade, está muito relacionada à questão da entrega, né, para que a gente possa ser preventivo, né, no caso das discrepâncias na hora da entrega, ou seja, o que a pessoa pode fazer ali, enquanto responsável pela entrega da ECF, para evitar as discrepâncias que a gente encontra ali no momento da entrega de valores, né, de dados. Então, na verdade é um resumo daquilo que a gente abordou aí desde o início. Então, que a gente começou falando ali do pós-ECF,
algumas experiências que a gente passou, né, que vocês passaram aí, nós passamos como prestadores aí. Então, a dica é essa mesmo de sempre, que é melhorar os processos internos, né, sanar essas questões que ainda acontece, passa ano após ano e acontece as mesmas discrepâncias, né? Evitar com isso, a gente estaria evitando também as possíveis retificações. Então, vi que você falou no início lá sobre retificações. Então, isso aí, por incrível que pareça, ainda hoje temos casos de empresas que começaram mal, é aquele negócio, quando começa mal, a tendência é vir uma bola de neve, né? E os anos vão passando, as empresas vão entregando as ECFs, mas elas sabem que tem um passado lá, para ser revisto, para ser corrigido, principalmente, por exemplo, parte B, né? Então, voltamos àquela questão, né? Hoje, fazer a apuração no Excel, beleza, faz o cálculo, paga o imposto, mas não pensar ao mesmo tempo na ECF, no ELALUR, onde a parte B tem que estar coerente. Então, tem muitos casos assim de retificações que a gente pega, assim, geralmente pós-ECF, né? Então, pós-ECF é o momento lá que o contador faz uma reflexão, entregou, tá, mas aí sempre fica aquela pulga atrás da orelha. Pô, eu tenho aquele negócio lá, a minha parte B não tá legal aí, e então às vezes a gente provoca, né? Vamos retificar isso aí, porque, falando também num ponto de atenção, a própria Receita Federal, né, tá atuando mais hoje, né? Até mesmo eles têm um plano de ação, né? Eles fazem um plano de ação anual de combate, tanto de combate à fraude e a evasão fiscal, a sonegação, né? Como também o combate às irregularidades e impotência nas obrigações, né? Então, isso aí é uma prática constante da Receita. Então, as empresas às vezes não se preocupam, né? Com essa obrigação acessória que é muito importante, então deixa aquele passado lá, mas está sujeito a qualquer hora ser notificado. É verdade, é verdade. O Luiz até comentou aqui, né, que a questão do lucro, quando o lucro for tributado, né, que essas mudanças aí que estão previstas, uma das mudanças é essa situação que o governo vai ter que rever, né? Muitas empresas aí, principalmente do Simples, né, tem essa dinâmica, né? E como vai ser visto isso aí, claro que o governo vai ter que ponderar e verificar. Eu acho que tem que ter um enquadramento que deve ser analisado num detalhamento maior possível, né? Para se ter uma regra que seja mais justa. É o que a gente espera do governo, que tenha uma análise bem justa desses processos, né? Tem uma pergunta aqui também, fala que existem várias empresas que têm um mandato de segurança para determinadas situações de dedutibilidade de despesa. É necessário fazer alguma reconciliação? Se sim, qual seria o bloco assim, de referência, né? Eu não sei exatamente o específico ali, né? Mas eu sei que tem empresas que têm mandato de segurança, enfim, tem liminar para, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu tenho conhecimento, assim, existem outros também, é a questão do PAT, né, do Programa de Alimentação. Existe uma regra lá na legislação que a empresa tem que utilizar da despesa líquida 15% lá, e ainda limitado ao imposto devido, né?
Mas tem liminares aí que empresas estão com liminar para utilizar uma regra diferente, que é abater do próprio lucro tributário a despesa, né? Então, são situações que acontece, né? Então, tudo aquilo que está baseado na legislação, vamos pensar uma solução fiscal aí, e até mesmo as empresas que utilizam planilhas, claro, tem que fazer da forma correta, mas, claro, tendo um respaldo legal, mesmo que temporário, né, vão fazer de outra forma, né, e, consequentemente, se lá mais na frente for derrubada a liminar ou mandado de segurança, vai sofrer as consequências de ter que até mesmo retroagir e retificar essas obrigações, e até mesmo acontece de pagamento de imposto, né? Sim. São bastantes, né? São bastantes desafios aí que o tomador de decisão tem que estar atento ali, junto com o contador, junto com os profissionais que participam, né, da geração dessas obrigações, para que não venha realmente onerar a empresa aí com possível multas e outras situações, né? Nosso tempo está acabando aqui, o Instagram ele é limitado, a gente tem aí mais uns 5 minutos. Até quero comentar aqui também, aproveitando aqui essa última deixa a gente comentou sobre fiscalização. A gente teve experiência aí numa empresa, por exemplo, até recente, que o município, né, eu até comentei isso contigo no nosso papo anterior, o município, para fazer uma fiscalização do ISS, demandou do contribuinte a solicitação do arquivo do SPED contábil da SF dele, porque ele queria ver esse reflexo todo na cadeia, né? Então, assim, tá bom, você está me falando que essa nota de serviço tua que tem do segmento de hotelaria, né? Que eles emitem lá produtos junto com a nota fiscal de serviço, a prefeitura autoriza, tem lá a parte de dedução ali, né? Que é referente ao produto. E aí ele queria ter certeza de que o reflexo na contabilidade era realmente de um produto, não de um serviço, para poder comparar ali aquilo que ele tinha contribuído de ISS. Então, a gente às vezes, né, as pessoas estão às vezes ali se atentando ali ao processo fiscal no dia a dia, mas não atentando ali o reflexo como está na contabilidade, como está lá na sua ECF. Então, realmente, a atenção é grande, como você comentou também, agora o fisco já vinha fazendo isso, né, há algum tempo, e agora Claro. reforçando a questão de fiscalização, a questão de cruzamento de dados, né. Então, vem só essa pergunta para a gente fechar. Qual é a dica que você dá aí nessa visão de cruzamento de informações, principalmente entre a contabilidade e o ECF? O que as pessoas que estão escutando aqui, elas têm que tomar como atenção ali, o principal bloco ali, né, o principal dado que deveriam ser analisado ali, que de repente traz essa visão de cruzamentos, né? Então, Hernandes, a ECF, como eu falei, ela é complexa, né? Então, a gente focou bastante aqui no bloco M, né? Que é o Elalur, o Elax, o L210 também. Então, a dica seria sanar esses problemas de referencial, né? Principalmente, né? Então, isso aí é algo que é aparentemente fácil, né? Sanar essas questões de códigos referenciais, tanto no bloco M como no bloco J lá, então o referencial com as contas contábeis. Aí, claro, a gente pode levar mais adiante aqui, abrir um leque aí, porque daí a gente pode falar, a gente entenderia aí, para falar do bloco X, do bloco Y, que a princípio, né, são informações declaratórias ali já calculadas, né? Mas tem muitos registros lá do bloco J, do bloco X, Y, enfim, que tem validações com informações contábeis, né? Embora os blocos X e Y tenham informações diversas, que não ter, enfim, tem muitos registros lá que as empresas têm que ter esse cuidado, né, do preencher, para preencher já tendo uma visão que essa informação ela vai ser checada lá com alguma informação contábil. Isso é comum acontecer.
É verdade, acho que é um tema para uma próxima live, a gente trabalhar aqui numa dinâmica, trazer um pouquinho mais de detalhe, de repente pegar um bloco desse aí mais complexo. A gente comentou aqui de envolver os outros profissionais também que atuam em conjunto aí, né, no dia a dia, né? Acho que vai ser uma dinâmica bem legal e sempre contribuindo aqui com conteúdo. Juliano, eu quero aqui te agradecer aí pelo teu tempo novamente, pela participação, acho que foi bem legal aqui o bate-papo. Acho que atendeu o nosso propósito, tanto aqui como Fanbec, como Fisco System, trazendo sempre conteúdo que possa agregar, né? Espero que a gente possa trazer outros temas mais à frente. Eu deixo aqui o tempo para você fazer suas considerações aí também enfim, fortalecer sempre esse canal, que é um canal que nós estamos trazendo aí sempre temas que possam colaborar. Eu que agradeço, né, a oportunidade de trazer um pouco da minha experiência, da nossa experiência, né, e até como parceiro, né, então foi bem interessante, né, essa primeira live que eu participo. Espero ter respondido as questões aí, né, o tempo é curto, né, 1 hora passa rápido, mas espero ter respondido a todas as questões aí. Obrigado. Obrigado mais uma vez e a todos que estão nos acompanhando aí. Muito obrigado e logo estaremos com outros temas, aqui também com outros parceiros, mais à frente com o Juliano novamente, se Deus quiser. E é isso. Obrigado a todos, uma boa noite. E vamos contribuir aí com mais conteúdo, porque acho que nesse momento que a gente precisa realmente desburocratizar e toda dica é válida, né? Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite.